A morte é um tema que, digamos assim, ele fala a todos nós, né? Então, os objetivos desse tema, o temor da morte, é explicar por que o momento da morte é, em geral, temido, né? As pessoas têm medo da morte, medo de morrer. Então, a gente vai estudar um pouco essa temática na manhã de hoje. Analisar as características do processo de perturbação espiritual sempre presente no momento da desencarnação. Então, na fala de Allan Kardec, que a gente vai estudar mais adiante, é um estágio permanente em todas as almas que fazem esse passamento, né? Então, esse momento de perturbação espiritual é comum na desencarnação, né? E esclarecer, finalmente, à luz do Espiritismo, como se dá a desencarnação. Quais são suas principais etapas, né? Então, a gente vai vendo que as ideias principais falam a respeito de desinformações a respeito da continuidade da vida em outro plano. Isso é uma coisa, é uma tônica comum, a desinformação. Tanto em muitas reuniões mediúnicas, a gente se depara com espíritos que se surpreendem pelo fato de continuarem vivos, né? Alguns suicidas, às vezes, que mencionam a angústia da tentativa de acabar com a vida e a vida não acabar, né? Então, é natural essa constatação por parte de muitas almas que chegam ao mundo espiritual e diz que danado é isso, que a vida não acaba. Eu queria acabar com a vida e a vida não acaba, né? Então, essa desinformação sobre a continuidade, até às vezes alguns reclamam, porque não me disseram antes, né? Então, a grande notícia, já que nós estamos entrando no período da quaresma, estamos na quaresma, da Semana Santa, se não me engano, no próximo domingo já é domingo de Ramos ou não, no outro, né? Domingo de Ramos, que entra na Semana Santa, onde o ápice da Semana Santa é o domingo de Páscoa, que para os cristãos católicos, a Páscoa simboliza a continuidade da vida. É a grande boa nova. Você pensava que era ovo de Páscoa, tá? Brincadeira, né? Então, a grande boa nova da Páscoa católica é a morte não existe. Jesus ressuscitou, digamos assim, né? Então, a grande notícia da Páscoa cristã, católica, é o advento da continuidade da vida. Então, esta continuidade da vida é que, em tese, tranquilizaria a morte. Já que a morte não existe, continuar a vida, a calma, a serena. Meus amores não se vão para sempre, né? Eu me reencontrarei com os meus amores. Assim como meus desafetos, né? É o outro lado. Como quem pensa que pode fazer o que quiser aqui na matéria e que depois acaba tudo, também é um engano. Porque é o outro lado, que produzem o temor da morte, a desinformação. Mas também reencontrar com seus desafetos e eles se reencontrarem com você também é algo que a gente precisa saber, né? E o ensino do Espiritismo que a existência terrestre, a vida na matéria, é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Aqui ele faz, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um contraponto, né? Muitas culturas acreditam que a morte é quando sai do corpo. O que ele traz aqui é que a morte é quando entra no corpo. Porque você vive a verdadeira vida livre, plena, abundante,
liberto das amarras da matéria, mas quando você entra no corpo, você se sente como um pássaro que é livre, que voa, que canta e que entra numa gaiola. Então, esta reflexão que ele faz aqui. Voltar à vida do corpo é entrar numa gaiola, né? Então, a existência terrestre, esta gaiola terrestre, é transitória e passageira, é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Tanto é que há algumas culturas por aí que, quando se dá o advento do passamento, do desencarne, há uma festa. Aqui a nossa cultura é o contrário. A festa é quando nasce e é tristeza quando desencarna. Em algumas culturas é o contrário, né? Porque tem essa perspectiva da vida do espírito. Essa é uma perspectiva que muda o nosso pensar, né? O corpo não passa de uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. Essa felicidade na desencarnação, a gente vê daqui a pouco a quem pertence, porque para uns não é tão feliz assim. Então, a gente vai ver um pouquinho isso, né? O sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. A gente já estudou em outros estudos de semanas anteriores que quanto maior forem os pontos de contato ligando o corpo físico ao corpo espiritual, ao perispírito, maior o sofrimento, né? E que tudo que puder atenuar esta força e acelerar a rapidez do desprendimento, torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que o desprendimento se operar sem dificuldade alguma, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Se for um desenlace, é menos sofrido para o espírito. Se for uma ruptura, é mais sofrido para o espírito. A gente vai ver um pouquinho isso mais adiante, né? A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas para os espíritos mais esclarecidos e alguns anos para os que têm menos informações e que estão mais presos às coisas da matéria, né? A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um sono profundo. Essa sua pergunta, para quem desencarnou, ela traz uma outra ilação, que é os que ficam por aqui. Porque, às vezes, os parentes que perdem alguém pela porta do desencarne, muitas vezes, pelas vibrações de sofrimento, de dor, de angústia, de pesar, essas vibrações prendem esse espírito que, às vezes, quer se libertar e deixa eu desencarnar. Né? Então, às vezes, o espírito sofre também por isso. São tantas angústias e dificuldades que, às vezes, essas vibrações são laços fluídicos que amarram um espírito que está tentando se desenlaçar. Então, o papel do espírita que conhece o que é a desencarnação é o seguinte: concluiu a sua tarefa na matéria, descanse e vá em paz para o seu processo de refazimento do mundo espiritual, dá continuidade da vida. Não é aquela, eu não queria, a mamãe morreu, o papai morreu, fique comigo, pelo amor de Deus. O espírito, ele se sente chamado permanentemente, né? Ela pediu isso, né? Por favor, peça à mamãe que entenda. Porque é como se tivesse um telefone permanentemente tocando. Imagine você com o telefone o tempo todo tocando no seu juízo. Como a gente está conectado, imerso num grande fluido, a pessoa conectada com você o tempo todo,
Você está o tempo todo sendo tocado, né? Então, é por aí. Durante a desencarnação ou morte do corpo físico, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira na reencarnação. É o processo inverso. A gente viu que na concepção, o perispírito vai se enraizando no corpo físico, molécula a molécula. No processo da desencarnação é o contrário. Ele vai saindo da matéria, né? E é ao espírito restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É esta, a morte do corpo, que determina a partida do espírito. É o contrário. Aquela história, um corpo morreu, o corpo morreu. A partir da morte do corpo, deixa de circular um fluido que dá vida ao corpo. Que fluido é o que dá vida ao corpo? É o fluido vital. A partir do momento que para de circular no corpo físico o fluido vital, que é esta cola, este fluido que prende, digamos assim, o espírito ao corpo. Então, quanto menos fluido vital estiver circulando no corpo, menor é a cola que prende o espírito ao corpo. Quanto mais fluido vital estiver circulando no corpo, mais difícil é a ruptura. Se existe pouca cola, há um desenlace natural. A coisa flui naturalmente. Se há uma ruptura, há um maior sofrimento. Então, é natural que as mortes prematuras, suicídios, acidentes, causas assim, provoquem uma ruptura nos laços. Diferente de um espírito que já viveu suficientemente, que está cometido por uma doença, aonde o fluido vital vai se esgotando, não é? Tanto é que a definição de morte no Livro dos Espíritos é o que é a morte? Esgotamento dos órgãos. O esgotamento dos órgãos é quando aquele motor deixa de ter um fluido que circula e que dá vida àquele motor, àquela organização fisiológica. Se acabar a gasolina de um carro, o que é que acontece? Ele para de funcionar. Se acabar o óleo do motor, o que é que acontece? O motor trava, porque deixa de ter um fluido que circula no motor, que em tese dá vida àquele motor. Se você vai acabando a gasolina, o carro vai, né? Vai enfraquecendo. Assim é o fluido vital. Se a gente vai acabando o fluido vital, o corpo começa a perecer e o espírito começa a se desprender, né? O ventilador está ligado. Por que o ventilador está rodando? Porque ele está ligado aonde? Na energia. O que é energia? Um fluido elétrico que passa por dentro do motor. Se eu tirar o ventilador da tomada, o que é que acontece? Ele para. Por quê? Porque deixou de circular no motor do ventilador o fluido elétrico. Se acabar o fluido vital do nosso corpo, o que é que acontece com ele? Morreu. E como ele morreu, o espírito se desprendeu. É isso que a gente está estudando aqui. Interessante que nessa tua fala, no filme tem algumas cenas que mostram, né, Esse fio. fiozinho vital, nem como fio mesmo, né? Simbolismo, lógico, né? Mas o fiozinho vital em amarelo ligado lá no outro plano e aqui nessa pele. Aquilo ali é o cordão que liga o perispírito ao corpo físico. O fluido vital a gente não vê. Aquele perispírito é que está ligando o corpo ao perispírito. Né? É um cabo. Esse cabo que está aqui. Esse cabo não está aqui. Então, por que esse cabo está aqui
o que está passando aqui, eu consigo transmitir para cá. Se eu tirar o cabo, o que está passando aqui não passa para lá. Então, se eu tirar o cabo que liga o corpo ao perispírito, as sensações que o corpo sofre não são refletidas no perispírito. E o contrário também é verdade. As sensações do perispírito não são sentidas no corpo físico. Então, as sensações do ponto de vista emocional, elas são do espírito. O medo, a angústia, a depressão, a lembrança, os amores, os sentimentos elevados são da alma, que refletem no corpo físico. Se eu pisar em cima do prego, quem sente a dor é o corpo, porque foi furado. Mas esta dor ela é transmitida por esse cordãozinho, porque o cabo está ligado, para o espírito refletir de que se trata, e só depois ele dizer, ai, está tão conectado que o ai é quase que automático. Pisou, ai, porque está conectado. Se você estiver desplugado e você vê um doente com fluido vital capenga, você sofre uma dor e ele faz. Ele não tem uma reação tão automática. Por quê? Porque os fluidos estão, os cabos estão mais soltos. Está entendendo? Oi. Vem. Mais fácil. É isso mesmo. O tanque de combustível, ele só botou meio tanque. Ele botou um quarto, ele não encheu o tanque todo. Né? Mas acontece isso. Mas às vezes não estava nem programado. Suicídio. Você acabou com sua vida, foi uma opção, um livre-arbítrio. Você estava planejado fazer uma viagem daqui para Garanhuns. Quando chegou no Cabo, ou sei lá, em Moreno, um acidente de carro que não estava previsto. Né? Então, são situações que fogem. Né? Então, o tanque está cheio, digamos assim. Então, a pessoa não cuidou de si. Também, é um suicídio indireto. Gastou o tanque. Não cuidou. Gastou o tanque. Né? Você pode fazer uma viagem daqui para Caruaru com um tanque de gasolina. Mas pode ser que a gasolina acabe quando chega em Gravatar. Porque você, em vez de andar 80, 100, você andar 200. Vai gastando... Porque o carro meu pegou fogo. Porque o rapaz molhou a água no carburador e ele... Por aí. Então, a morte é a libertação dos cuidados terrenos. É apenas a destruição do envoltório material. A morte, do ponto de vista espírita, a gente precisa compreender que a morte é do corpo. E compreender a mensagem cristã da Páscoa católica. A vida continua. Né? Então, essa é a perspectiva, é a grande boa nova. É dizer que a vida continua. Então, o temor da morte ele advém da ignorância sobre a vida no além-túmulo, apego aos bens materiais, apego aos familiares e pessoas queridas e consciência das próprias ações. São circunstâncias que nos levam a temer a morte. Né? Desencarnação é sair do corpo, é mudar de plano. Você está no plano físico e vai voltar para o plano espiritual, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Efetivamente, a desencarnação representa o abandono compulsório de todos os bens transitórios que acumulamos ou de que nos servimos. Ou seja, as coisas da matéria já não me servem mais. Né? Este apego aos bens materiais fazem os espíritos sofrerem no momento do seu desencarne. Né? Então, são circunstâncias que a gente vê que provoca um maior sofrimento no momento do desenlace. Né? Temor da morte vem de ignorância ou de imprudência. É aquilo um pouco que André estava dizendo. A ignorância, não conhecimento da vida além do túmulo. A imprudência, consciência de culpa. Às vezes a gente tem medo de morrer porque sabe o que plantou. Desculpe. A gente sabe o que plantou e na hora que a gente descobre o que plantou e que descobre que tudo tem consequência, a gente vai, puxa vida, e agora?
né? Eu não vou escapar da lei, digamos assim, né? Em razão dos atos, obrigado, em razão dos atos cometidos durante a existência física, né? Então, é por aí. Mas na medida que a gente sabe que há uma lei de causa e efeito, também há uma lei de misericórdia. É um contraponto, né? A gente não pode se culpar por tudo. Não, eu errei, me perdoe, eu não quero errar mais. Seguir adiante, não é? A morte do corpo físico ou desencarnação, segundo terminologia espírita, pode apresentar alguns mistérios. Tanto é que Kardec, quando se deparou com o fenômeno das mesas girantes, ele disse, por trás de tudo isso, pode estar a resposta para um tão enigmático problema da existência humana, o nascer e o morrer. Então, Kardec, quando viu aquilo ali, disse, puxa vida, por trás de tudo isso tem uma resposta, né? Então, são alguns mistérios, em geral fornecidos pelas religiões ou pela educação que foi transmitida ao espírito. A cultura religiosa que a gente aprende, muitas vezes impregna o nosso ser de como a gente encara determinados fenômenos, né? Até hoje eu tenho medo de comer manga com leite, porque eu cresci com essa cultura de se comer manga com leite faz mal. Eu não sei, jaca não, era manga com leite. Então é a cultura, você tinha essa cultura. Comer carne de porco faz mal, carne de porco tem que ser torrada. Porque quem foi criada na roça, na fazenda, no sítio, tinha uma bactéria, um micróbio que ficava no porco, que era criado na lama e que criava realmente doenças se fosse maltratado. Hoje os porcos são criados em cativeiro, lugares limpos, né? Então é um esparro, né? Então, mas a gente tinha essa cultura. Então até hoje, se eu for comer uma carne de porco, eu digo, eu tenho medo de comer carne de porco, porque é a cultura. Então a cultura religiosa em nós está impregnada, né? Quantos séculos de Velho Testamento nós temos? 33 séculos. Nós temos 20 séculos de catolicismo. Nós temos apenas 1,5 século de espiritismo. Então, são culturas que impregnam o nosso espírito. Então, mesmo você já conhecendo determinadas coisas, a sua cultura, você faz, vala-me Cristo, né? Quando vê as coisas. Então, você ainda tem uma cultura, né? Dia desse eu estava conversando com uma amiga que estava fazendo uma oração. Senhor Jesus, meu Pai. Natural a gente dizer Senhor Jesus, meu Pai, porque a gente aprendeu há muito tempo que Jesus, Deus, Espírito Santo é a mesma coisa. Então, hoje a gente já sabe que Deus é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus é o governador planetário e os espíritos são os espíritos. Cada coisa no seu lugar, mas a gente ainda está com essa cultura de que Jesus é o Pai. Muito impregnado. A gente é no automático. É no automático. É. Não é. Mãe de Jesus. Na Ave Maria. Na Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós. É a cultura. Mas, se eu não me engano, hoje já foi tirada essa parte, a segunda parte. Porque tem essa controvérsia. Mas veja, são sutilezas que a gente vai andando no caminhar, né? Tem algumas religiões que não aceitam Maria como a mãe de Jesus, não aceitam a virgindade de Maria, não aceitam a imagem dos santos. São culturas que você pega determinadas filigranas e vai com aquela coisa do sectarismo. Mas o importante é o conjunto da obra, digamos assim. Se você quiser chamar ele de Deus, chame, tem problema não. Ele não vai ficar com raiva, não. Não. Até porque ele é o preposto. O problema é que ele é o preposto de Deus. Quem é o espírito que representa Deus na Terra? Se quiser chamar ele de Deus, nem Deus vai ficar com raiva, nem ele. Então está tudo certo. Né? Você não está entendendo, então siga em frente, digamos assim. Né? Hein? Sim. E a personificação de Deus como figura humana, a gente hoje já entende que talvez não seja. Deus não é o velhinho de barba branca que está sentado numa nuvem sendo abanado, não é. Deus é
a pergunta de Kardec é: que é Deus? Que é Deus? Então é um conceito diferente. Ele foge da figura humana. E como a gente tudo acha que é a personificação do homem fora dele, a gente cria deuses da chuva, Deus do amor, Deus da caça, Deus do sol, Deus da lua, Deus da festa. É a mitologia grega, a mitologia romana, que a gente sai criando politeísmo, né? Criando figuras de Deus em formas de homem. Né? Então, a doutrina espírita não, é que é Deus. É a inteligência, não é mais uma abordagem antropomórfica, não é isso. Não é a imagem de um homem, Deus. Deus é algo mais amplo, entendeu? Então, esclarece Allan Kardec que durante a encarnação, a morte, o espírito está preso ao corpo pelo seu inventório semimaterial, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo. É aquilo que a gente estudava e conversava, né? E não a desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Quando o corpo morre, o espírito continua. Isso é que é fundamental a gente entender, não é? A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. A gente já discutiu aqui que não há uma morte igual a outra, porque não existe espírito igual a outro. Então, cada caso é um caso. Então, é comum a gente chegar para um espírita que pensam que a gente sabe de tudo e chegar no velório para estar: o que está acontecendo com o espírito agora? O que é que vai acontecer com ele agora? E para onde foi? E o que é que vai fazer? Como se a gente soubesse. Né? Mas o que a gente está estudando aqui é que cada caso é um caso. Né? Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação. Desencarnou, saiu do corpo, o espírito foi cuidar da vida dele. Né? Em outros, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, preso às coisas da matéria, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. A gente vê muitos espíritos presos à casa que morou, presos ao carro, ao quarto, à família, à botija. Tem espírito procurando uma botija. A minha botija está aqui, cadê? Onde é que está? Então, é preso às coisas materiais. Né? Então, quanto mais preso você for a isso, maior dificuldade você tem de se desenlaçar. Né? É meu carro, meus bens, né? Então a gente tem muita dificuldade de se desprender das coisas, né? Percebe-se, então, que a primeira providência é preparar-se para morrer, preparar-se para desencarnar. A gente está preparado, né? Quem é que sabe qual vai ser o dia que o bilhete vai chegar, né? Chegou um oficial de justiça, toma aqui, amigo, estão te chamando ali. A gente não sabe qual vai ser o nosso dia, né? Então é aquela sensação do empregado, do funcionário que vai tirar férias. Então, quando o empregado vai tirar férias, ele passa a semana anterior deixando tudo arrumado. Por quê? Porque quando ele sair de férias, vai estar tudo funcionando, nada vai fazer falta, digamos assim. Né? Então, a gente tem que viver dessa forma. Se eu partir amanhã para a volta do mundo espiritual, está tudo resolvido. Né? Ou seja, é impossível a gente desencarnar amanhã? Não. Hoje, não. Ninguém sabe. Né? A gente vai faltar um médico, vai faltar reunião, vai deixar de ir para algum lugar. Vai do mesmo jeito, os boletos vão vencer, não vai ter problema nenhum. A vida vai continuar. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado para isso. Né? Então, você tem que dizer o que você tem, o que você deixa de ter, o que você está devendo, o que você não está devendo, porque você vai deixar problema para todo mundo. Então, você tem que se antecipar a essas coisas. Né? Como se a vida fosse acabar. Porque vai acabar. Então, esta tranquilidade que você teria de dizer: não, eu não preciso, está tudo escrito, o que eu tenho está aqui, o que não me ligue para nada. Não faça pressa perguntando onde é que está a chave
reserva do carro, porque eu já disse onde está. Não pergunte qual é a senha do banco, porque eu já disse. Não pergunte a quem eu estou devendo, porque eu já falei. Aí a família fica, rapaz, não sei o quê. Aí o telefone tocando lá no mundo espiritual, né? É aquela história da netinha que chega para o avô e fala, vovô, fecha os olhos. Aí ele disse, por quê, minha filha? Não, porque a mamãe disse que quando o senhor fechasse os olhos, a gente ia ficar rico. Então, é a história da gente cuidar das coisas. A gente tem que estar preparado para isso. Ninguém está agorando ninguém. Mas é a serenidade e a tranquilidade de que as coisas acontecem. Digamos assim. Como morrer, né? Oi? O professor Beck, ele falou o seguinte, olhe para uma pessoa como se fosse a primeira e a última vez. Eu achei isso muito... Lá tem uma professora lá na escola, as casas que eu frequentei, ela fez uma festa de Páscoa, ela é diretora adjunta, 3 vezes fez para os pais da tarde, para os pais da manhã, para os pais e para a equipe gestora. Aí ela dizia, eu vou fazer uma pequena cirurgia, mas eu volto logo. Eu senti. Ninguém tem a vida na mão, né? Ela disse a mesma frase. Vou me afastar. Próxima semana, vou fazer uma pequena cirurgia. Mas às vezes... pegou, me abraçou, inclusive ela entregou um negocinho como se fosse... Bora pro carro da hora, que tá gravando. Ela foi embora. Ela sabia. Ela previu, digamos assim, tá se despedindo. A barriga dela foi... Às vezes, Andréa, a pessoa sabe que está com uma doença terminal e não avisa a família. E não quer dizer. E a pessoa vive daquele jeito ali, se despedindo. É um pouco isso, né? Mas diga lá. Esqueceu? Ainda assim, né? Eu estava comentando aqui. Meu pai deixou, quando ele disse, meu pai deixou tudo mais direitinho, mas olha assim. Deu confusão? Dá confusão? Existe, claro. A matéria é a matéria, minha filha. Não é assim, não. Entendeu? Não há dúvida que a consciência culpada, atormentada por remorso, sofre durante e após a desencarnação, sendo, se não antes, no final da existência física. Consciência culpada. Neste sentido, assinala o espírito Lacordaire. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. As pessoas que vivem fazendo questão de tudo, não conseguem dividir, não conseguem dividir nada com ninguém, né? Faz questão de tudo. É uma dificuldade no mundo espiritual, né? Quando partir daqui, né? Então, vamos mais à frente. O homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. É um pouco que a gente estudou a semana passada, né? Meu reino não é deste mundo. A gente não pode colocar nossa felicidade no reino perecível, na matéria que se extingue, que os ladrões roubam, que a ferrugem consome e que as traças roem. A gente tem que investir a nossa felicidade permanente no espírito. Essa aqui é a busca dessa nossa felicidade, não é? O espírito preso às paixões inferiores sofre, sim, com a morte do corpo físico, que lhe parece perda irreparável, uma dolorosa tragédia. Quem não acredita no porvir se amarra muito ao corpo físico. Eu não posso morrer porque pensa que tudo vai se acabar, não é? Agora, por um outro lado, também a gente não pode menosprezar a condição de estar vivo. É o apego à vida que instintivamente a gente tem. A gente tem que cuidar bem do envoltório que a gente recebeu, né? Daí a preocupação e o temor demonstrado no instante da morte. Na verdade, quem é preso a essas paixões já se encontrava morto, em termos espirituais, pela cegueira que se conduziu vida fora. Estava morto mesmo quando no corpo físico se encontra em plena vitalidade. Para ele, por ora,
cabe apenas o conselho de Jesus. Cuida, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, mortos segundo a carne. Esse é o aconselhamento do Cristo, não é? Considerando que essa pessoa ainda não revela possuir o necessário discernimento para buscar valores espirituais. É um aprendizado que está por fazer, mas que cedo ou tarde lhe será concedido nas inúmeras experiências reencarnatórias. Ou seja, um dia todos entenderão. Um dia todos entenderão. E a gente vai viver um mundo muito mais fácil. Então, vocês já pensaram no mundo onde todas as pessoas souberem, tiverem a certeza de que tudo que você faz aqui tem consequências? Como seria diferente a nossa vida? Tudo mesmo. Tudo que eu faço aqui tem repercussão. Eu não posso ferir ninguém, como eu disse aqui, eu não posso arrancar uma flor sem ferir uma estrela. Está tudo conectado. Eu não posso ferir João, porque eu sei que numa outra encarnação, João vai me encontrar. Então eu não posso matar alguém, porque numa outra encarnação, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando a gente tiver certeza dessas leis, desses mecanismos da lei, muitas das coisas que são feitas hoje cessariam. Eu não posso ser inconsequente diante de uma atitude que eu estou tirando aqui, porque vai faltar ali. Eu não posso enganar uma pessoa aqui, porque penso que essa pessoa não vai saber. Ela vai saber. As verdades, aqui nada, amanhã eu estou morto mesmo, ninguém vai saber. E quando você chegar no mundo espiritual e se encontrar com a sua realidade e dizer, ó, bicho, tu pensa que tu enganasse quem? Então a gente será um mundo muito melhor e muito mais pacífico quando todos tiverem essa consciência, né? É por aí, né? Situação diversa acontece com o espírito que durante a existência física se deixou conduzir por uma vida simples, sem ganâncias, ambições, procurou desenvolver virtudes, combatendo imperfeições, praticou a caridade, promovendo o bem, que cumpriu seus deveres familiares, profissionais e sociais. Eu vim e lutei o bom combate. Essa é a consciência tranquila que nos faz dormir todas as noites, né? Porque o bem que você faz é seu advogado em toda parte. Aquilo que você está fazendo de bom, ele vai defender você em toda parte, né? Então a gente não deve temer por se vir ao Cristo. Às vezes é difícil, às vezes é doloroso, às vezes é complicado, às vezes vão falar, vão reclamar, porque é mais fácil viver no mundo material ainda, né? Mas é interessante, porque, por exemplo, antigamente era cafona não fumar. Hoje em dia a gente já vê as pessoas que fumam meio com vergonha, porque já tem que ir lá para longe, já tem que ficar meio excluído, já procura alguém para fumar junto com ele. Ou seja, é um processo de conscientização. Aos pouquinhos você vai adquirindo as coisas que fazem bem e se libertando das coisas que fazem mal, né? Daqui a pouco vai ser cafona fazer um bocado de coisa, maledicência. Daqui a pouco alguém vai fazer uma fofoca junto de você, você vai dizer, quero ouvir não. É aos poucos, né? Alguém vai falar mal de alguém para você e fazer, rapaz, faz isso não. Vamos fazer uma prece por ele. Aos pouquinhos a gente vai se libertando disso, né? Dessas viciações mentais que o nosso espírito imperfeito, que ainda somos, ainda está cheio de coisas. Mas é um processo de aperfeiçoamento moral, que a gente está caminhando para o Cristo, né? A sua desencarnação será mais amenizada, os sofrimentos ou angústia dos momentos finais serão perfeitamente suportados, porque tem consciência de que fez o melhor que lhe foi possível. Quem fez o bem vai passar por um desencarne muito mais fácil, porque esta consciência culpada ele não vai carregar, né? A gente pode encarar qualquer batalhão se a gente tiver com consciência tranquila. Pode me botar na frente de qualquer batalhão, né? Porque a gente vai ter a consciência tranquila, digamos assim, né? É feito o diálogo de Sócrates com a sua mulher Xantipa, lindo o nome dela, né? Xantipa, a esposa de Sócrates. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, que era um veneno. Então,
Sócrates, no alto da sua consciência e serenidade espiritual, preso na cadeia, a mulher dele desesperada, que não tinha a mesma consciência espiritual que ele tinha, chega para ele e diz: Sócrates, mas não é justo o que eles estão fazendo com você. Aí Sócrates sorri e faz: Oxa, tipa, e você queria que fosse justo? Ou seja, tipo, as pessoas que estão aí ainda não conhecem o que a gente está discutindo aqui. E você queria que eles fossem justos? Mas, Sócrates, eles vão te condenar à morte. Aí ele sorriu e disse: mas eles também estão condenados a morrer. Ou seja, eles também vão morrer. Então, qual o problema? O problema é que vai antecipar a minha morte, sim, mas eu não morro. Eu sou um espírito. Então, essa consciência e essa serenidade é daqueles que conhecem a verdade. E conhecendo a verdade, ela vos libertará. Ela liberta dessas amarras, dessas angústias e desses pendores. É nesse sentido que a gente precisa compreender as coisas. E não vamos politizar isso, não, porque isso é coisa dos homens. Essa politização, essa bobagem, não sei quem, isso é bobagem, isso é coisa dos homens, que se apequenam em discussões menores. A gente está falando das coisas de Deus, que estão lá em cima, e coisa de Deus eu não vou discutir com os homens, que estão muito distantes dessa realidade. A verdade liberta, para quem conhece a verdade. Aí você diz, tem graduações de verdade? Claro que tem graduações de verdade. Tem gente que acredita numa coisa que para ele aquilo é a verdade. Mas amanhã aquela verdade que ele acredita deixa de ser, porque ele descobriu uma verdade mais ampla. Então eu vou respeitar a liberdade e a verdade de cada um. Eu não posso discutir a verdade de um porque eu não estou dentro dele. Eu não estou nas circunstâncias dele. Eu não estou olhando com os olhos dele. Eu não estou influenciado pelo ambiente dele. Então é natural que ele tenha a visão dele e que eu tenha a minha. Então um respeita o outro. E todos os dois crescem. Essa é a sociedade que a gente precisa construir. Não é isso? A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade espiritual. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, grilhão que o prende, a gleba terrena do qual ele se sente feliz em libertar-se. Não é isso, gente? Então, o desligamento perispiritual durante a desencarnação. A gente já entendeu que a gente é espírito, mas que enquanto encarnados a gente está vivendo aonde? No corpo. E há um elemento intermediário que liga o corpo ao espírito. Que elemento é esse? O perispírito. E como se dá o desligamento perispiritual durante a desencarnação? Os orientadores da vida maior informam que, a rigor, não é dolorosa a separação da alma do corpo no momento da desencarnação, uma vez que, em geral, o espírito encontra-se em estado de inconsciência. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. O fluido vital se esvai, se gasta, e o desligamento é quase sutil, é automático. Né? É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. É um ventilador que para por falta de fluido elétrico. É um pouco isso que ele está dizendo aqui. Outra informação não menos importante é de que nos instantes limites entre a morte do corpo e o desligamento espiritual, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que se respira subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. É aquela história de que o espírito moribundo, no coma, começa a ver parentes que estão no mundo espiritual. Isso é uma coisa muito natural. Por quê? Porque quem está vendo o outro plano espiritual é o espírito. E ele reflete, relata a visão que ele está tendo no mundo espiritual, que não é a visão que ele está tendo no mundo material. Então ele fica naquela perturbação. Esta é a condição natural. É uma condição de perturbação. Eu não sei se estou lá
eu não sei se tocar, eu não sei se estou vivo, eu não sei se morri, eu não sei se isso é vida, eu não sei se isso é morte. Então fica aquela coisa sem entender direito. Para quem não tem essa consciência, perturba. Para quem tem essa consciência, perturba também. Então, se você acordar de madrugada pensando que está morto, você vai no espelho e olha no espelho. Se você estiver vendo você está vivo. Porque você está vendo o corpo material. É uma grande prova para você testar. Ah, você está com dúvida se está encarnado ou desencarnado? Vá no espelho e olhe. Está vendo um corpo, é o seu. Se olhar para a cama, tiver ao teu lado, diz, eita, parti. Opa! A minha mãe contava um dia, tá? Ela viu um programa mais velho. Meu pai, viu a avô, viu uma outra. Natural. Aí quando ela dizia, Netinho veio me ver. Aí eu falei, mas como ele apareceu? É aquela história dos amigos que dizem eu vou correr por causa da hora, né? É os amigos que dizem que dois amigos eram muito amigos, todo dia se viam e tal. Aí um combinou com o outro que no dia que morresse, o outro ia voltar para dizer como era a vida no mundo espiritual. Aí um deles morreu e o outro passou-se o tempo, nunca mais viu. Aí quando foi um dia, o amigo acordou de manhã, quando viu, o outro amigo apareceu para ele. Ele falou, eita, rapaz, o cara já tomou um susto, né? Não está lembrado de mim, não, pai, sou eu. A gente não combinou que ia voltar? Foi, mas essas coisas de boa, eu não queria muito saber, não. Ele falou, não, mas é porque eu tenho duas notícias. Qual é que você quer primeiro? Ele fez, não, diga que dê logo a boa. Aí ele disse, a boa é que tem futebol no mundo espiritual. Tá bom, agora diga a ruim, se é que tem pelada domingo e tu tá escalado. Então é um pouco essa realidade, né? Então a gente precisa ter essa compaixão e solidariedade para os espíritos que desencarnam em situações difíceis, como acontece no caso de morte violenta. Por quê? Porque nessas condições o espírito pode apresentar um estado de perturbação extremamente variável, conforme o peso das geradoras causas de desarmonia. Uma forma disso tudo é orar, né? Então, as mortes, rupturas, né? Outra coisa que ele coloca aqui, o destino que é dado aos despojos do corpo físico pode, em alguns casos, ser motivo de desarmonia espiritual. Há indivíduos que têm horror ao sepultamento, outros são indiferentes. Sendo assim, os familiares ou amigos mais relacionados devem obter informações a respeito, na possibilidade de não existir uma decisão expressa. É uma forma fraterna de facilitar a desencarnação de um ente querido. Então, nos dias atuais, é cada vez mais comum a cremação, ao invés do sepultamento. E muitas vezes se pergunta ao espírita o que é que o espírita acha da cremação, né? Realmente, como medida sanitária, a cremação é mais indicada, mas esta não deve ser o único critério que deve guiar a tomada de decisão. Um deles é que tenha ocorrido anterior manifestação escrita ou verbal do desencarnado. Importa também considerar o seguinte, Emmanuel nos diz na questão o segundo consolador. Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por horas, mais horas, o ato de destruição das vísceras do corpo físico, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade. Está lembrado que o espírito se liga ao corpo físico, molécula a molécula. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui é que existe repercussão de sensibilidade do espírito ainda preso ao corpo físico. E o corpo onde se extinguiu o tônus vital, o fluido vital, né? Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Na reunião de desobsessão, vira e mexe, a gente encontra espíritos que são vampiros, são sugadores dos fluidos vitais que restam. Então, são muitas almas que muitas vezes vivem nos cemitérios, que se alimentam dos fluidos vitais que restam do processo de desencarne. Então, fica ali sugando essas energias vitais. Leis naturais, né? Então, cremação, esperar 72 horas, ainda segundo a ótica espírita,
o tempo de desencarnação, separação entre o perispírito e o corpo físico. Vocês entenderam isso, né? Espírito, corpo físico, perispírito, elemento intermediário. Tempo de liberação do espírito ao corpo físico. Ainda segundo a ótica espírita, o tempo de desencarnação varia cada caso. E em muitos, assim não se pode, porque depende de muitos fatores. Não há um desenlace igual a outro, não é? Assim não se pode tomar esse valor de 3 dias como exato, 72 horas. É exato? Não, não é, mas é uma referência, né? E sim como sugestão de um tempo médio. Possivelmente originou-se em 71, quando Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, transmitido pela Rede Tupi, citando Emmanuel, recomendou que deveríamos esperar pelo menos 72 horas antes de se iniciar o processo de cremação. Por que esse tempo? Porque é o tempo dos espíritos desenlaçarem o resto que ainda está ligado ao corpo e não ter repercussão no espírito daquele processo de cremação. Entenderam isso, né, gente? Então é por aí. Então, o processo de cremação, normalmente, quando há aquela cerimônia, o corpo não é queimado naquela hora. Ele desce e vai para uma geladeira lá, para um freezer e aguardar provavelmente 72 horas para ser cremado depois, né? Outro aspecto, doação de órgãos. Outra situação bastante atual diz respeito à doação de órgãos. É importante avaliar se não haveria a possibilidade de o doador ficar preso. Esse olho é meu, esse rim é meu, esse coração é meu. Ficar preso às vísceras, né? Perguntado a respeito, Chico Xavier nos responde. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que o fez da dádiva, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela pessoa habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção de posse não mais o preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o seu perispírito em coisa alguma. Quando o doador é pessoa habituada ao desprendimento da posse, a doação prévia de órgãos que lhe pertençam por ocasião da morte física não afeta o corpo espiritual do doador. O que a doutrina espírita pode falar a respeito da doação de órgãos? Sabendo que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer em 24 horas e que, para a medicina, o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes. O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes de doações, né? Emmanuel, o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos, mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado. A espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimento aos doadores. O amor cobre a multidão de pecados. A doação de órgãos não é contrária à lei da natureza, porque beneficia, além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Então, portanto, meus irmãos, se o doador é desprendido, zero bronca. Se não é, o benefício de doar já cobre toda a dificuldade que, porventura, possa surgir, né? Então, esse é o papel da nossa doutrina espírita. Por quê? Respeitar. Porque o espírito vai ficar brigando, né? Cada um é cada um, né? É livre-arbítrio, né? Então, etapa, o cara não quer, aí eu vou contrariar, aí quando chegar no momento, mas eu não queria, né? Mas por que não diz agora? Os espíritos nos relatam algumas características inerentes ao momento da desencarnação.
Aí é apenas um processo técnico, né? Como se dá essa desencarnação. Existe a informação bem conhecida que durante a desencarnação a criatura nunca está a sós. Então é importante a gente saber disso. Mas o tipo de companhia pode ser categorizado em 2 grupos. O primeiro é constituído de benfeitores espirituais e dos espíritos especializados no processo de desenlace. Encontra-se também familiares e amigos queridos, já desencarnados, que ali permanecem aguardando ou auxiliando o processo de desligamento final. No segundo grupo, os desencarnados que não souberem amealhar amizades, que levaram uma existência marcada por ações mais, podem defrontar-se com entidades malévolas, direta ou indiretamente ligadas a ele, causando-lhe transtornos dos mais variados e intensos. O filme Ghost, não sei se é do tempo de vocês, reflete muito bem essa situação. A desencarnação do Patrick Swayze e a desencarnação do outro, do bandido, do ladrão lá, né? Então você vê que o momento fica uma coisa muito mais... Primeiro caso. O outro é mais ou menos aqueles cobradores que vão atrás de sugar aquelas energias e de busca de acerto de conta. A gente vai ver aqui, ó. De qualquer forma, há sempre benfeitores espirituais que, como voluntários, auxiliam o desencarne, mesmo que esse não possua grandes méritos. Então, se na Terra a gente tem plantão, hospital, UPA, imagina a organização do mundo espiritual. Tem guia de rua, tem plantonista da rua, está tudo conectado. Aconteceu um desencarne na rua, o cabo vai logo lá, diz, opa, vamos ver aqui, aí chama logo o assessor, está presente em todo o campo, né? O esforço e a abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Cooperados especializados aglutinam esforços no afã de desligarem, sem incidentes, o espírito eterno do aparelho físico terrestre. Ou seja, o bem sempre está presente em toda parte. É por isso que a gente tem mais ou menos 1/3 de espíritos encarnados e 2/3 de espíritos desencarnados, né? Então, há indicações de que o processo de desligamento perispiritual operado por esses espíritos especialistas se desenvolve em etapas. Então, ele fala aqui que o irmão Jacó, naquele livro Voltei, ele cita que a sequência de desligamento perdurou por mais de 30 horas seguidas antes que ocorresse o desligamento fatal. Frederick Figner, ele fala do seu desencarne, né? Então, ele fala aqui que o processo inicial começa pelo chakra gástrico, desligando os membros inferiores e o esfriamento do corpo. Depois ele passa para o chakra cardíaco, para desligar o coração, diminuir a pulsação e dar aquela perturbação do corpo. E, por fim, o chakra pineal do cérebro, onde fica situado o centro mental, o mais importante, que se realiza inicialmente sobre a fossa romboidal. Então, após essa última operação magnética, sobrevém o estado de coma, embora o espírito esteja ligado e bem ligado ao veículo físico. Por fim, ocorre o último desatamento do laço fluídico em nível do sistema nervoso central. Só então está concluído o desligamento perispiritual do corpo físico, concluindo a desencarnação. Então, o processo, Rita, é desligar aquele cabo. Aquele cabinho que está ligado, então, é desligar o cabo. E quais são os conectores que ele está dizendo que vai desligar? Primeiro o gástrico, depois o cardíaco, depois a fossa romboidal e, por último, esse desatamento do laço fluídico do sistema nervoso central. Isso aqui são técnicos especializados em fazer isso. Isso é um processo técnico que especialistas estão fazendo, né? O filme mostrou isso. Exatamente. Exatamente isso, né? Vamos lá concluir. Já estamos plenamente informados de que a extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluido perispirídico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa, absoluta, quando não resta nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. Ainda que o desencarnante possua títulos de virtudes e méritos, não se furta aos momentos finais, o do desligamento perispiritual. Todo mundo passa por isso, né? Que caracteriza o fim da existência física. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte
está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. É aquilo que a gente estudou e que falou. Quanto mais fluido vital você tiver, quanto mais pontos de contato tiver entre o corpo e o perispírito, maior a dificuldade do desenlace, né? Então, ninguém escapa disso aí. Allan Kardec denominou de perturbação o espaço de tempo que se inicia com os processos agônicos, a que se conclui com o desligamento perispiritual. Acrescenta que mesmo este estado seja muito breve e não provoque maiores desconfortos desse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em parte as sensações. É como se dissesse um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. O que é que define isso? É a capacidade de materialidade ou de espiritualidade, de força moral e de evolução moral que cada um de nós carregamos. Ok, gente? Então eu vou... O estado de maior ou menor sofrimento que acontece nos injetores da agonia, no momento da desencarnação, resulta da situação moral do desencarnante, como ensina o codificador. O estado moral da alma é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusivamente e unicamente a visam em gozos materiais. Ao contrário, as almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Né? Então, você quer viver aonde? No corpo ou no espírito? Dependendo de onde você está botando o seu coração, você vai ser mais feliz ou mais sofrido nesse momento do seu desenlace. E eu vou concluir aqui agora porque os espíritas não temem a morte. Então, em tese, isso é para nós, né? Por que não deveríamos temer a morte? Né? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém é o resultado de uma observação. Ergue-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever essa situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as razas de felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida no além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros, repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres sobreviventes. Além disso, em vez de perdidos na profundeza do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível, sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte. Encara-se
a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Então, é aquela reflexão que a gente fazia, que tudo são experiências da alma humana, aonde entramos e saímos do corpo sem nunca ter saído da vida. Essa é a compreensão que nós espíritas devemos nutrir, não é? Então, de hoje por diante, nos preparemos para isso, né? Vivamos a vida do espírito, ainda na carne, né? E não tenhamos medo disso. Investamos na consciência tranquila e no bem que a gente pode fazer, porque tudo são experiências da alma humana. E ninguém pode fugir dessa realidade. Ok, gente? Que Jesus nos abençoe e vamos ficando por aqui